Aqui, ó, comecei até a gravação, então agora é oficial, né? Nosso primeiro webinário do ano, então, já como tema do nosso primeiro webinário é 2026, como gerar valor em cenários complexos, né? Vai ser um webinário dividido em duas etapas aqui, eu já explico para vocês como que vai ser. Mas primeiro eu queria interagir um pouquinho pelo chat aqui. Pessoal que está aí no chat, a gente vai fazer algumas interações, conversar com vocês e vai interagindo pelo chat. Eu queria que vocês escrevessem aí no chat de onde que vocês estão falando, para a gente aquecer nos motores e já ir praticando. Vamos ver quem que está mais longe. Ó, pessoal aqui de Londrina, pertinho de casa, escrevam aí então de onde que vocês estão falando, hein? Maringá, pertinho também, hein? Toledo, Paraná. Ó, o pessoal de perto. Limeira, São Paulo, Minas Gerais. Ô, coisa boa, hein? Tem gente de Minas Gerais aqui também. Uber City, tem gente de Uber City aqui, Uberlândia, Minas Gerais. Ó, o Simon aí. Bom, Simon, que bom te ver por aqui também. Ó, pessoal de Não Me Toque aqui, ó, Rio Grande do Sul presente também. Boa, Mônica. Ainda bem que você veio aqui e tá com a gente. Maracaju também, bastante gente aqui, São Paulo. Boa, galera. A gente gosta muito de ver isso, de ver movimentação, gente de perto, gente de longe, mas bastante gente presente. Corbélia, aqui pertinho de Cascavel, tem gente também aqui do Paraná. Pessoal, deixa eu explicar como é que vai ser o dia. Primeiro, a gente quer interagir bastante com vocês, a gente quer que vocês conversem com a gente pelo chat. Aqui no nosso chat, a Calica vai estar junto, interagindo e lendo as mensagens de vocês para fazer essa participação. Se necessário, você pode levantar sua mão para que a gente converse com você. Você pode pedir para abrir o microfone para interagir, mas vamos aqui a algumas boas práticas, né? Então, quem puder manter a câmera ligada para a gente não ficar conversando aqui só com uma telinha, né? Então, quem puder, a gente sabe que alguns não vão poder, estão pelo celular, algo assim, mas quem puder, é uma boa prática manter a câmera ligada. Cuidado com o microfone para ele não ficar aberto, tal. Se precisar, você pode levantar a mão que a gente chama vocês. Feche outras abas para não ficar tanto para não dar interferência aqui e ficar travando, mas principalmente para você conseguir focar aqui no conteúdo, né? E mande suas perguntas no chat que a gente vai interagindo com vocês, tá bom? Já digo aqui sobre a nossa dica final, só explicando sobre o formato do nosso webinar, ele vai se dividir em duas partes. A primeira, com a Miriam Xavier, consultora que está aqui, parceira das MP, vai estar com a gente também em outras interações, mas ela vai falar um pouquinho sobre os desafios de 2026, sobre planejamento, sobre o papel do vendedor consultor. E nós vamos ter também, depois da Miriam, um pedaço aqui de conteúdo do João Paulo, né, que vai falar sobre realmente como gerar valor nesses ambientes complexos, né? Então, como gerar diferenciação em um ano complexo, em um ano apertado. Beleza? É, Lembrando aqui, então, para quem vai ficar com a gente, voltando aqui na nossa etapa final, que é a nossa dica final, fique até o final, pois a gente vai ter um sorteio, tá? Nós temos uma roleta preparada aqui, Roletas MP, que vai sortear o nome de alguém que está presente, que vai ganhar um ingresso em um dos nossos fóruns. A gente está lançando os nossos fóruns para o ano inteiro. Tá? Eu vou compartilhar e dar mais detalhes ao final, mas quem quiser participar do sorteio de uma credencial para o nosso fórum, como é que vai fazer para participar? Você vai ter que escrever no chat o seu nome completo e eu quero participar. Então você vai escrever o seu nome e eu quero ali no chat e a gente vai estar computando todos esses nomes para fazer um sorteio no final, tá? Então, valendo a partir de agora, durante toda essa live, durante toda não, né? No finalzinho a gente vai fechar as inscrições, mas eu aviso para vocês quando a gente estiver fechando, a gente vai estar computando. Ó, a Calica já mandou ali, você não vale, né, Calica? Eu quero participar. Boa. Laís já mandou também, ó. Boa, pessoal, vai mandando no chat que vocês querem participar do nosso sorteio e já já eu volto com mais informações sobre o sorteio em si, tá bom? Como a nossa live vai ser bastante rápida, a gente está com o tempo apertado, eu vou preparar aqui para já chamar a Miriam, vou deixar ela se apresentar aqui para vocês, mas a Miriam, que é parceira nossa, vai estar também em alguns dos nossos fóruns, em outras iniciativas com a gente, mas ela é engenheira agrônoma, escritora, mentora, professora, tem a consultoria também, trabalha em outros projetos. Eu vou deixar ela se apresentar, mas ela que vai conduzir esse primeiro bloco. Miriam, conversa com a gente. Boa tarde, tudo bem? Que bom receber tanta gente aqui.
Que bom estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez, MP, pelo convite, pela parceria aqui, que a gente tem muitos frutos aí para colher, muitos passos aí pela frente. Estaremos juntos nos fóruns aí presenciais, né? Vai ser muito bom esse ano. Temos bastante ação aí pela frente. E, bom, um pouco falando aqui do meu trabalho, o Lucas já até trouxe aqui um pouco falando, né? Sou engenheira agrônoma. Faltou uma parte importante aqui, sou filha de produtor, meu pai era produtor de leite, então eu não escolhi a minha profissão, acho que veio antes de mim essa escolha, né? E obviamente, né, a gente sempre gostou ali do campo e acreditou muito no agronegócio, então meu pai era produtor, minha mãe professora. Acho que dessa mistura aí deu para entender um pouco do negócio que a gente tem hoje aqui, né? Do que a gente faz na MX, que é um negócio de consultoria e capacitação só para o agronegócio, a gente não atende outros mercados. De ponta a ponta, tá? Em toda a cadeia, a gente atende principalmente quem vende para o produtor e algumas ações com produtores a gente faz também. É, Minha irmã, só para não dizer, né? A minha irmã é também engenheira agrônoma, só que da área de pesquisa, foi para outros caminhos e eu vim para gestão aqui desde que eu me formei. Tá? Então, tem uma pessoa do nosso time aqui, uma consultora aqui da MX também, a Alice Prado, está aqui com a gente, vai acompanhar aqui. E estamos aqui para conversar de mercado, para falar do que tem esse ano de desafios, mas assim, acho que mais do que tudo, né, a gente não enxerga só o desafio, a gente precisa estar junto aqui para entender o que a gente faz frente a esses desafios. Então, nossa discussão vai ser essa aqui hoje. E ao longo aqui da apresentação, eu conto mais umas histórias. Eu vi que tem bastante gente aqui de Minas, aqui, né? De Uberlândia, tinha gente de Paracatu, eu acho, né? São Sebastião do Paraíso. Eu vi umas cidades aqui que eu conheço aqui. Então, que bom que são mineiros também, que eu também sou do interior de Minas aqui. E conheço um pedacinho de cada região dessas que vocês trouxeram aqui no chat. Lucas, posso compartilhar aqui então? Já vamos começar acelerados aqui? Opa, manda ver, manda ver. Vamos embora então. Aqui Eu ao longo já da te apresentação eu confirmo quando conto. aparecer aqui. Tá, eu conto mais umas histórias, a gente conversa um pouco mais aqui. A gente tem um negócio hoje que a gente acredita muito na educação e na capacitação como forma de ter resultado hoje no agronegócio, sabe? Então, a essência da MX e é muito sobre o que a gente faz também, voltado para capacitar não só organizar processos, né? O core, o principal da nossa empresa é a gestão comercial das empresas, mas a gente olha muito para pessoas, porque as pessoas é que executam tudo isso, é que fazem vendas, é que fazem gestão. Então a gente está olhando o tempo todo para o mercado, para os números, para os dados, para os processos e ferramentas e para as pessoas como peças fundamentais aqui. Já conseguem ver minha tela aqui, cheia? Sim, perfeito. Sim. Tá, vou convidar aí para todo mundo que se sentir à vontade também, gente, de abrir a câmera para a gente poder ver vocês um pouco mais, para a gente interagir aqui. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui no chat que a gente vai ao longo da apresentação aqui, vai vendo. Você me dá um toque aqui, Lucas, por favor, na hora que estiver faltando ali uns 5 minutinhos, assim, só para eu não me empolgar muito aqui, passar do tempo. Beleza, beleza, Me combinado. ajuda aí. Obrigada. Vamos lá, que ainda tem uma fala do João aqui que eu tô aqui animada aqui para ver o que ele vai trazer para a gente de mercado aqui também. Vamos lá. Para a gente olhar para esse ano, então, gente, de 2026, que está começando como um ano cheio de desafios aí. Se a gente olhar para o ano, para o calendário do ano em si, a gente já vai ver, né, que tem um monte de coisa para acontecer. Tem Copa do Mundo, tem eleições, dentro de calendário tá cheio de feriado. Isso aí, por si só, é um desafio, mas a gente tem também os desafios do agronegócio. E aí a gente precisa olhar para vendas e gestão nos nossos negócios de uma forma muito mais intencional e estratégica. Guarda essa palavra, tá? Intencional. A partir de agora, de 2026, na verdade, antes já era assim nos últimos anos, né? Já vem mudando bastante o mercado. Mas de 26 para frente, vai conseguir ganhar mais espaço e vai ter mais resultado quem tiver intencionalidade nas ações. A gente continua sendo verdadeiro, a gente continua querendo fazer o melhor para os nossos clientes, para a nossa equipe, a gente continua o tempo todo sendo muito humanos e verdadeiros, mas a gente tem que trazer estratégia e intencionalidade para as nossas ações, senão a gente vai deixar o mercado todo passar para frente da gente, né? E não é isso que a gente quer. Então, trouxe uma fala aqui hoje a respeito disso, de como que está o cenário, como é que está o mercado, como é que está o produtor rural hoje, e até para eu entender um pouco mais, para me contextualizar aqui, vocês estão mandando aqui ainda quem quer participar do fórum, mas eu queria pedir para vocês escreverem aqui no chat também
que função que vocês estão, que cadeira que vocês estão ocupando hoje, para eu entender mais aqui do nosso público aqui hoje e trazer uma fala mais voltada especificamente para vocês. Então, você é gestor, é dono de empresa, é RTV, tem alguém aqui da área técnica também? Só para eu entender um pouco mais aqui e conseguir trazer a fala bem voltada específica para vocês aqui, ó. Então, tem consultora de vendas, aqui a Carla. Quem mais? Funções aí, ou cadeiras ocupadas, tem RTV, muito bom. Analista de fidelidade, muito bom, Guilherme. Gestores, excelente. Um pouco de tudo aqui, ó, que bom. Tem gente de supply aqui, muito bom. CTC, desenvolvimento de mercado, gestor comercial. Maravilha, RH também, muito bom. Então nós temos um público bem aqui misturado, bem misto, bem diverso. Isso é muito bom para a gente trazer essas discussões aqui. Eu acho que cada um vai poder levar para dentro do seu negócio depois aí e discutir essas ações e já implementar. Isso é muito importante, tá, gente? A gente trouxe aqui, não é um webinário que é teórico para vocês acharem só umas frases bonitas, não. A gente trouxe aqui para refletir e já planejar o que que vocês vão fazer daí para frente. Então já presta atenção daqui, da fala do João depois, com essa consciência de que a gente está aqui para construir, tá? A gente está aqui para mostrar caminhos e vocês executarem depois aí. Muito bom, tá? Passando aqui então, para a gente começar de fato. Olha o que que a gente está vivendo em 2026. A gente não tem uma crise de demanda, mas de rentabilidade. A gente precisa olhar para o campo de uma forma um pouco diferente do que era olhado antes. Vai continuar produzindo muito, tem muita coisa acontecendo esse ano de, obviamente, cada mercado está diferente. A gente tem em cereais e em café situações diferentes acontecendo hoje. Acho que a maioria aqui é cereais, se eu não estiver enganado, mas em todos os mercados, né, a gente atende de ponta a ponta aqui. A gente vê que o HF passa por altos e baixos, a parte de produção animal passa por altos e baixos. A gente tem um mercado que o tempo inteiro, se a gente pensar no agronegócio como um todo, que a gente tem essas mudanças, né? O seu cliente hoje, presta atenção nisso. Seu cliente ele não precisa vender mais. O seu cliente precisa lucrar mais com aquilo que ele vende. Ele precisa saber fazer uma gestão melhor. Ele precisa trabalhar melhor as vendas que ele já faz, os clientes que ele já tem. A gente olha muito às vezes para querer expandir mercado, abrir regiões, né? Contratar mais vendedores, gente, o tempo inteiro. Eu tava saí agora há pouco de uma reunião aqui com uma empresa mostrando exatamente isso. Todos os dias a gente tem algum atendimento com cliente, alguém que a gente está fechando negócio que passa exatamente por essa situação. A gente não precisa hoje vender mais do que vende, de buscar mais mercado, sabe? De ficar achando mais possibilidades. A gente precisa vender melhor, no fim das contas. E 2026 para frente, eu falo que cada vez mais, né? Não é ano para amador, é ano para quem tem noção, que quer fazer gestão de fato, sabe? E quer trabalhar de um jeito diferente para colher resultado daqui para frente. Então, a gente for olhar uma balança, que ela hora tende para cá, outra hora ela vai para o outro lado. é, Hoje, o que a gente mais precisa aqui nesse mercado, a gente tem produção robusta. Então, isso aqui está resolvido, tá aqui ó, o peso todo da produção, todo mundo está produzindo bastante. Óbvio, tem regiões e tem situações específicas, eu não vou olhar o detalhe aqui. Depois, de repente, o João traz um levantamento mais de mercado mesmo, de produção agrícola aqui para a gente, tá? Mas a gente tem o quê? Margens muito apertadas. E cada vez mais, vou dizer para vocês, essas margens vão apertar. Porque a gente tem mais concorrente, porque as pessoas têm medo, às vezes, de vender ou não sabem, se embolam ali, elas abaixam o preço ao invés de tentar fazer uma argumentação, elas vão passando aí. Então, a Calica tem alguma coisa para acrescentar aqui? Tem o Miriam, o pessoal no chat está perguntando, o Gabriel perguntando se não é uma crise de crédito, e o Renato Lunez, um abraço, Renato, se não seria uma crise de oferta. Perfeito, perfeito. Eu vou olhando de vez em quando no chat aqui, pode me trazendo algumas perguntas também, tá? A gente tem uma situação de crédito muito difícil, que eu vou dizer que ela traz ali uma pitada em cima de tudo isso que está acontecendo, sabe? O Gabriel perguntou aqui.
Mas quando a gente olha para o mercado hoje, gente, e a gente percebe como que foi acontecendo nos últimos anos, de muito mais empresas chegando para atender os produtores, empresas, grupos grandes, ou as próprias lojas já abrindo filial, expandindo, novas lojas abrindo, se a gente olhar para o mercado de insumo, por exemplo, né? Se a gente vê o mercado inteiro hoje, e até a gente olhando para o produtor rural também, né? A gente vai vendo que mais pessoas vieram se aventurando, foram chegando no mercado. Eu enxergo muito mais como uma situação de a gente está trabalhando com margens cada vez mais apertadas, e é isso que a gente percebe em todos os clientes nossos agora, do que necessariamente só o crédito. O crédito, eu acho que ele traz uma pitada, ele aumenta, sabe? Tudo isso que está acontecendo, essa dificuldade que existe, a própria dificuldade, né? A gente está tendo muita inadimplência, e aí vai somando muita coisa a toda essa situação. Mas eu percebo muito mais hoje com um problema grande relacionado a essas margens, ou seja, ao jeito como as vendas vêm sendo feitas, vêm sendo trabalhadas nos últimos anos e que vai somando tudo isso e chegando agora no acumulado, que a gente tem um mercado agora completamente já desorganizado, né? Um foi atrapalhando o outro e mesmo quem foi trabalhando ali certinho teve esse impacto e agora está mais difícil, cada vez mais difícil. E aí eu vou mostrar aqui na frente, eu vou deixar para continuar esse raciocínio que eu ia trazer aqui, porque tem mudanças também do produtor rural nos últimos anos, mas está aqui logo na frente no slide e eu vou trazer daqui a pouco aqui para a gente complementar esse raciocínio, certo? Miriam, só um segundinho. Claro, João. Um pouquinho com relação a essa pergunta, e eu achei muito propícia. Nós vamos discutir daqui a pouco mais, tá? Uhum. Se você perguntar no mercado inteiro, as pessoas vão falar que o problema nosso é crédito, porque nós temos um problema de crédito. Não, o Brasil inteiro passa por de crédito. Agora, nós somos da área comercial aqui, inclusive eu vi aqui tem até sucessores, tá? Então, o sucessor ele tem que resolver também essa questão que eu vou falar agora. O agricultor tem que resolver, mas todo crédito está ligado com margem, porque se existir dinheiro no mercado, os bancos têm menos medo de dar crédito e as empresas tomadoras de crédito teriam menos problema para tomar crédito. Então, quando você senta na frente do cliente, você que é comercial, e o cara fala, tem problema de crédito, vamos pensar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos trazer as respostas. Mas você que olha para o cara e o cara fala, tem problema de crédito, você pode fazer alguma coisa, você comercial. Agora, se o problema dele é margem, você pode fazer alguma coisa? É uma outra discussão, tá? Ou em tecnologia, ou mudar o portfólio dele, ou melhorar a produtividade desse produtor, ou seu canal rever o que ele está comprando. Então, a gente tem que tentar ver trabalhar nosso modelo mental. Se você perguntar para mim, eu tenho feito algumas palestras pelo Brasil, toda vez que alguém pergunta para mim qual a maior dor do produtor brasileiro, ou a maior dor da cooperativa no Brasil, a maior dor da revenda no Brasil, a maior dor da empresa de biológicos, a maior dor da empresa de defensivos. Nós estamos falando do agro brasileiro. A maior dor do momento não é crédito, a maior dor do momento é margem. E esse é um prato cheio, é triste, mas é um prato cheio para quem está assistindo esse webinar hoje, porque esse é o papel do profissional, você sentar na frente e falar, poxa, vamos conversar. Mas eu vou deixar para a Miriam continuar a conversa, daqui a pouco eu volto. Muito bom, João. Muito, muito pertinente assim seu comentário, porque a gente olha, gente, às vezes o problema que a gente está enxergando ali mais de imediato, sabe? Só que a gente tem a razão desse problema ser tão grande. Então, é o estudar a raiz do problema que a gente fala, né? Então, essas mudanças nos últimos anos aí, da forma como as pessoas vêm fazendo vendas, e vou dizer que às vezes até não é só a mudança, é que as vendas estão sendo feitas, na maioria das empresas, do mesmo jeito que era feito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E lá atrás funcionou e fez todo mundo crescer e ganhar espaço no mercado, fidelizar cliente, tudo mais. Só que já passou tanto tempo, gente, tanta informação nova chegando no mercado, tanta coisa acontecendo, né? Veio anos atrás pandemia que começou a trazer outras dores, outros medos e outros desafios, né? Para alguns mercados foram anos ali inicialmente que o pessoal vendeu muito, foi muito bem, para outros muito mal. Então tem muita coisa nova acontecendo. Esses dias para trás eu estava em São Paulo fazendo um curso com empresários ali de todo setor, assim, que vocês imaginarem, tinha um empresário.
E uma coisa que foi levantada, assim, que eu achei extremamente certo, assim, para esse momento nosso, que uma das pessoas, um dos palestrantes falou assim, aquilo que a gente aprendeu há mais do que 12 meses para trás, ou seja, há 2 anos atrás, há 3 para trás, tudo que a gente aprendeu há mais do que 12 meses, a gente precisa rever se é assim mesmo que funciona daqui para frente, porque a tecnologia tem trazido uma velocidade muito grande para a tomada de decisão e para as mudanças que a gente tem, não só de formas de vender, não formas de fazer gestão, mas da própria sociedade. Começa a mudança na sociedade, e por isso a gente vem precisando mudar os nossos negócios, né? Então começa desafiador um ano, sim, com crédito mais restrito, com o produtor mais cauteloso, pensando um pouco mais na hora de tomar decisão, essas margens cada vez mais apertadas, muito mais concorrência a gente enxerga hoje em todos os mercados e uma decisão de compra mais lenta. As pessoas querem pensar um pouco mais, não vão tomar uma decisão só porque sempre comprou de você ou sempre comprou aquele produto, sabe? Então a gente precisa, mais do que nunca, saber desenvolver até uma conversa, perguntas, fazer as perguntas certas. A gente vê, né, hoje na inteligência artificial, a gente fala o chat GPT, ele te responde sempre alguma coisa. Só que se você perguntar raso, ele te responde raso. Se você perguntar de forma profunda, completa, ele te responde com muito mais detalhe também. Então, não é só no chat GPT, né? Não é só na inteligência artificial, a gente tem que aprender ou reaprender. Lembra do que eu falei dos mais do que 12 meses para trás? Tem que reaprender a fazer perguntas, a se relacionar com os nossos clientes, a fazer um atendimento. A gente precisa rever realmente muito do que a gente fazia. Se a gente teve um cenário que mudou muito, a gente precisa mudar a estratégia dos negócios também, o jeito de fazer negócio, né? Aí olha aqui a tela que eu falei que eu ia trazer, falando do produtor rural. As mudanças, né? O produtor com muito mais acesso à informação que ele tá, ele compara muito mais. Vai dizer que na sua região não acontece isso, né? Que traga, que escreve no chat aqui. Não, para mim nunca aconteceu isso, porque para todas as regiões a gente vê isso. O produtor compara mais, ele olha preço, ele olha qualidade, ele olha a entrega, o jeito que ele é atendido, se ele teve atenção ou não, ele começa a olhar mais, pesquisa mais, e ele tem facilidade na palma da mão, literalmente, né? A gente tem um celular aqui que a gente pesquisa tudo e a gente às vezes acha, o produtor não usa muito esse tipo de ferramenta, o produtor não vai usar. Isso quando lançou, né? Não vamos longe, não. Lançou o WhatsApp, eu lembro que eu falei com uma turma de agrônomos assim, ó. Gente, cuidado para não usar só essa ferramenta. A gente está acostumado a atender presencial, ligando, né? O produtor está acostumado com isso. Passou, gente, uma semana. Juro para vocês. Eu tive que voltar atrás na reunião, na minha fala, e falar, gente, eu falei errado, me desculpem, vamos usar a ferramenta do jeito certo, mas vamos usar, porque os próprios produtores começaram a mandar mensagem, a mandar foto, a perguntar alguma coisa dentro do WhatsApp. Então a gente olha a inteligência artificial e acha que ninguém está usando, por exemplo. Tá um monte de gente usando sim, e usando às vezes para comparar o seu produto com o produto do concorrente, usando para comparar a sua empresa com outra, né, para colocar alguma pergunta às vezes até mais técnica aqui, então a gente tem que estar também preparado para falar com ele sobre isso que seja, né? O produtor hoje negocia mais, ele busca porque ele tem todas essas informações, ele busca melhores condições, ele pensa um pouco mais, né? E ele vai começar a olhar com mais critério na hora de fazer uma compra, né? Porque ele sempre comprou de você, que está garantido que ele sempre compra. Ele vai olhar com mais critério para isso e ele vai olhar para esse ROI que a gente fala, que é o retorno do investimento. Se eu investir isso agora, volta quando? Volta quanto? Vale a pena mesmo ou não? Ele começa a olhar mais para resultado, sabe? É a realidade que a gente está vivendo. E com um produtor desse jeito, né, que mudou tanto aí, as novas gerações que foram chegando para assumir as propriedades, né, a gente precisa olhar mais para planejamento comercial, para a gente começar a falar mais de dados, de números e não tomar decisão só pela emoção de dizer, ah, o mercado inteiro tá assim, ou tá todo mundo reclamando do preço. Essa questão das margens, gente, que vem diminuindo, vocês podem ter certeza que tem uma interferência muito grande do emocional, porque o vendedor que escuta, às vezes ali, ele tá rodando, e ele vem conversar com o gerente, e ele fala, e ele traz assim, ó, tá todo mundo reclamando do preço, todo mundo tá pedindo desconto.
Se o gestor também vai nessa mesma emoção e aí todo mundo resolve abaixar o preço, fazer um desconto ali por causa disso, a decisão não é tomada do jeito mais certo. A pergunta do gestor para trás tem que ser assim para esse vendedor. Todo mundo está reclamando, mas quem são essas pessoas? Quantas são essas pessoas? Se a gente não souber ensinar as pessoas a pensar com base em dados, em números, gente, a gente vai fazer muito essa gestão emocional e aí a gente não consegue fazer gestão. A verdade é essa, né? Desse jeito. A gente precisa começar a fazer um planejamento de fato comercial e planejamento do ano, sem ser um planejamento só de previsão, sabe? Ah, ano passado a gente vendeu mais ou menos essa quantidade, no outro tinha vendido tanto. Ah, vamos esticar mais um pouquinho aqui, 2025 vamos colocar esse outro valor. Não tem como só ficar fazendo planejamento esticando assim, sabe? Então a gente precisa olhar muito para formas diferentes de trabalhar. A gente precisa trabalhar baseado em dados, e para a gente fazer planejamento, eu trouxe aqui algumas possibilidades, tá? Não necessariamente são esses métodos e ferramentas que você vai usar na sua empresa, mas alguns que existem aqui, né? E que são muito importantes. Análise de carteira. Então, entender a carteira de cliente no detalhe. Curva ABC é uma das possibilidades de como que a gente pode fazer para a gente segmentar os nossos clientes, entender perfis diferentes e atender eles de formas diferentes, criar estratégias diferentes com eles. A gente precisa olhar para potencial por cliente para a gente entender a nossa carteira. Para cada mercado isso funciona de uma forma diferente, né? Saber mais sobre o mix de produtos e não só saber oferecer, porque às vezes a gente deixa de vender porque a gente vende só aquilo que o produtor já está acostumado a comprar e tem um portfólio enorme ali junto que a gente poderia colocar junto naquele perfil de produtor, naquele perfil de cliente, né? Ter metas claras por vendedor, e aí tem formas diferentes de organizar e de montar essas metas e criar, gente. Não só criar os indicadores, mas acompanhar esses indicadores. Cada vez mais, hoje tem sido exigido do gerente comercial ou da pessoa que esteja nessa função de gestão comercial, pode ser às vezes o dono da empresa que faz isso, tá? Mas quem está na função de gestão comercial, de acompanhar a equipe mais de perto e de fato fazer uma gestão comercial, isso é muito importante. Quando a gente fala de gestão, de planejamento e desse gerente ele acompanhar mais de perto a equipe, eu preciso falar aqui também sobre capacitação estruturada e contínua. As equipes hoje também, considerando os gerentes, tá, que também precisam de capacitação, a equipe inteira, a gente precisa começar a olhar mais para isso, se a gente quiser mudar o jeito de lidar com todo esse cenário e a gente quiser continuar firmes no mercado daqui para frente. Capacitação tem que ser continuada, não tem como a gente falar em uma capacitação só pontual e vai achar que resolve tudo. A gente precisa ter ali aos poucos, a gente precisa levar a informação ao longo do ano para a equipe, às vezes até numa própria reunião é feita uma capacitação estruturada de preferência para que a gente saiba entenda o que é necessidade e esteja atento o tempo todo às necessidades e a gente leve essas capacitações para a nossa equipe. Então, olhem para isso e olha aqui o que a gente tem de resultado nas empresas aqui. Isso aqui são pesquisas, tá, de mercado, não é específico agronegócio, mas assim, reflete muito da nossa realidade, do que a gente vê, que a gente chega a ter índice de aumento de 40% de retenção de colaboradores quando a gente consegue criar programas de capacitação estruturada e contínua. A gente observa que a gente pode ter um aumento de produtividade desse time em 15% de média, tá? Pode ser que seja mais do que isso até, quando a gente traz capacitação para a equipe. Então, olhar para isso é muito importante hoje para a gente não ficar aqui é, achando que o problema está só lá no vendedor, está só lá na ponta, né? A gente precisa trabalhar todo mundo. E quem é vendedor que está aqui, tem RTV, tem CTC, tem pessoas de outras áreas aqui, leva isso para discussão dentro da sua empresa também e leva para os seus clientes, porque vocês atendem muitos canais, né? Muitas revendas cooperativas. Então leva isso também como uma forma de você, de repente, contribuir com eles e uma parte de capacitação técnica, talvez, aquilo que você domina, você faz, o restante você traz um parceiro para fazer, né? As MP trabalha muito com isso também, eu sei aqui, então a gente olha o tempo todo para a capacitação dos times para a gente conseguir ter resultado naquilo que a gente se dispõe a fazer, tá? É, Aqui a gente olha só como que a gente pode trabalhar tudo isso. Se eu puder resumir,
esses dois pontos que eu trouxe, de planejamento, e até a parte de trabalhar mais orientado por dados, as próprias capacitações e todas as soluções, assim, que se a gente puder resumir isso e colocar isso tudo dentro de um conjunto aqui, de uma palavra que diz o que que é isso, essa palavra é profissionalização. A gente precisa urgentemente hoje profissionalizar a forma como a gente faz vendas e a forma como a gente faz gestão. É questão agora realmente de sobrevivência no mercado e da gente conseguir passar na frente de concorrentes que não estão olhando para isso, gente, porque vocês podem olhar para o lado de vocês, para as empresas que são aí concorrentes de vocês aí, quem está hoje investindo nisso, sabe? Em profissionalizar o jeito de trabalhar. Tá todo mundo continuando trabalhando ali do mesmo jeito que trabalhou a vida inteira. No fim das contas, é isso que está acontecendo. E isso, para a gente hoje, tá virando um lugar comum. Todo mundo faz tudo igual, sabe? Vou deixar essa bola mais para frente aqui, só levantada aqui para o João, que eu acho que ele vai trazer mais uns pontos relacionados a isso, mas a gente precisa começar a fazer diferente, gente. Não dá para trabalhar do mesmo jeito de antes, a gente não se diferencia no mercado. E, e aí uma forma de fazer isso é a gente trabalhar com vendas consultivas, mas assim, com um olhar diferente até sobre isso, sabe? Porque muita gente que a gente conversa, a gente percebe assim que as pessoas falam de venda consultiva como, eu vou lá, eu vou rodar a lavoura para fazer uma recomendação. Isso aí é um pedacinho desse tamanhozinho assim do que a gente chama de venda consultiva, tá? Tem muito mais voltado em que valor que você entrega para o cliente e como que para cada perfil de cliente e você entrega valor, gera valor de uma forma diferente também. Calica, diga, tem Chego pergunta aqui com aqui? mais perguntinhas. Renato e Carlos, eu passei a pergunta de vocês para o João Paulo, então assim que ele entrar, ele já vai estar tocando nesse assunto. E o Ronald trouxe um ponto aqui referente ao slide anterior, se que ele sentiu falta de falar sobre o programa de rebate das empresas. Como que seria essa Slide visão com anterior. relação a isso? Deixa eu ver onde a gente estava. Acho que aqui atrás, talvez. Aqui, né? Isso. Isso. Perfeito, perfeito. Excelente comentário. A gente tem também possibilidade aqui de trabalhar com isso. Na verdade, aqui é um conjunto da base de tudo, assim, vamos pensar, sabe? Para a gente conseguir trabalhar a gestão comercial. Mas óbvio que depois disso, até a própria curva ABC, na verdade, ela começa já a subir num nível da gente ir mais para o detalhe de como fazer, né? O rebate hoje ele serve como uma forma de trazer o cliente mais para perto, de trazer a equipe comercial para ela estar mais engajada em vender aqueles produtos e a gente fazer um trabalho ali que não gere só resultado em comissão, né? Que gere algum resultado que volte para reinvestir na equipe. Então, por exemplo, o próprio programa de capacitação, muitas vezes ele é contratado, eu falo porque a gente faz muitas vezes assim, é através de programas de rebate, que aí vem lá do fabricante para uma revenda, por exemplo, e aí uma parte disso é revertido em capacitação e eles contratam treinamentos, eles contratam algum tipo de consultoria também. Então, excelente pontuação aqui, sim, viu? É Ronald, na verdade, tá? Muito bom. É, vamos continuar aqui seguindo aqui. Então, quando eu falo aqui, ó, de profissionalização e de vendas consultivas, vamos também não ficar só naquele conhecimento antigo sobre venda consultiva, tá? A gente vai falar aqui, eu vou mostrar mais alguns detalhes aqui. Gestão financeira, com certeza, para a gente começar a olhar mais para os dados e tomar decisões certas. Não é só sobre vender mais, mas tem que ter margem boa, tem que ter até um fluxo ali de caixa bom ao longo do ano. Então não adianta a gente pensar, tem mercado que vai ter entrada só em épocas específicas, né? Quem está aí, por exemplo, trabalhando com safras, vai ter só algumas épocas do ano que fatura mais e o resto do ano não muito. Como é que a gente organiza esse caixa da empresa para que os investimentos também feitos ao longo do ano, a gente negocie e organize atendendo a isso que a gente tem de estrutura como empresa hoje, né? A gente precisa olhar muito para isso. E operação otimizada é um pouco de resumir aqui também em um conjunto tudo que a gente pode pensar em organizar alguns processos-chave para a empresa funcionar mais fluida e mais rápida, para a comunicação ser melhor interna também, que é um grande gargalo nas empresas. A gente ter ferramentas para a gente poder trabalhar e enxergar mais do mercado, parar de deixar tudo só na cabeça de cada vendedor e trazer isso para dentro da empresa como dado e tomar boas decisões. Então, a gente tem aqui alguns pontos importantes quando a gente fala de profissionalização, que a gente vê que são urgentes e que muitas empresas ainda não estão olhando para isso.
As empresas que a gente vê que vão se profissionalizando, gente, no primeiro ano, no segundo ano, quando ela começa a olhar mais para isso, ela já tem aí um aumento de 2 ou 3 vezes mais de crescimento, e crescimento seguro, né? Não é crescimento de qualquer jeito, em relação a outros concorrentes. Então, vamos pegar esse primeiro pilar aqui, de vendas consultivas, passando aqui bem aqui em alguns detalhes só aqui, tá? Não vou trazer todo detalhado de vendas consultivas aqui, mas se a gente for pensar, a nossa venda ela pode ser transacional ou realmente consultiva. Vamos comparar elas. O vendedor que ele só quer ir lá e fazer uma venda e pronto, ele vende o produto, ele foca em preço, ele às vezes faz uma venda única pontual ali com o cliente, ele nem volta lá mais depois. É, ele perde muito cliente. Quando a gente pensa no consultor, de fato, eu vejo que as pessoas muitas vezes se apresentam como consultor de vendas e não como vendedor. Não que necessariamente nessa diferença ali, né, do nome, seja realmente ruim. Eu falo sem problema algum que eu faço vendas, que eu sou vendedora também o tempo inteiro na minha empresa, mas tá aí a grande diferença quando a gente fala de consultiva, né? De fazer uma venda consultiva. Ele de fato está preocupado em resolver o problema e não só em vender produto. Ele entrega valor e ele olha para o que gera valor para cada cliente, para ele saber contribuir com esse cliente assim. Ele pensa em relacionamento a longo prazo, não é só naquela venda única. E o cliente fica, gente. O cliente quer ser atendido por uma pessoa que tá assim preocupado de fato com ele, com o negócio dele, e não só com o próprio bolso, sabe? Então a gente pode ter exemplos aqui da pessoa que chega só ele oferece, ela fala, tá na promoção aqui, aproveita para comprar, e é diferente daquele que é consultor, né? O transacional tá só falando ali de número, de preço, e aí ele vai brigar por preço no mercado o tempo inteiro. E o consultor não, ele tá olhando para como que esse produto atende melhor esse cliente, e ele pensa, a gente vai economizar aqui, depois a gente tem um resultado lá na frente, ou a gente vai investir agora e lá na frente esse resultado volta porque a gente está trazendo um produto que tem mais qualidade ou que deixa um residual, enfim. Então é só um pequeno exemplo do que no dia a dia é a forma do próprio vendedor pensar e de agir com os clientes quando ele está de um lado ou do outro. E na hora que aperta, gente, que o vendedor está ali desesperado para bater meta, ele vai trabalhar muitas vezes, mesmo ele sendo um vendedor consultivo, ele volta para o transacional, porque ele está desesperado para bater meta, e a gente vê isso acontecer demais nos finais de período de fechamento de ano, sabe? Então, como é que a gente faz para que a equipe não chegue nesse desespero e comece a voltar todo o caminho que foi percorrido para trabalhar com venda consultiva e comece a fazer o outro jeito? A gente precisa trabalhar gestão o ano inteiro, acompanhamento do time o ano inteiro, né? Uma estruturação comercial, pensando numa mentoria venda consultiva aqui, se a gente for fazer uma venda mais consultiva, é, como que a gente poderia separar o raciocínio, tá? De como que a gente entrega isso. Primeiro, a gente vai fazer um diagnóstico, entender de verdade, não é da lavoura só, é do cliente, do mercado, e a gente não entende só com aquilo que está na nossa cabeça, a gente tem que entender perguntando para o cliente naquele momento, a gente tem que fazer uma análise para identificar oportunidades e trabalhar essas oportunidades melhor. Aí a gente apresenta uma proposta para esse cliente mais customizada e vai seguir com acompanhamento, que pode ser o nosso pós-venda, né, que a gente tanto fala. Então, uma estruturação comercial para fazer uma venda consultiva, vê que não é só ali no atendimento até fazer a venda, ele vai percorrendo o antes e até o depois desse atendimento também. A gente percebe que aqui, por exemplo, quando a gente pega uma loja que a gente tem um gerente que ele sai de 95% do tempo dele só focado no operacional, ou seja, a gente está profissionalizando, né, o jeito dele fazer gestão, e a gente passa para 80% ali em poucos meses do tempo dele focado no comercial, no operacional, desculpa, esses 15% de diferença aqui de tempo que ele está fazendo mais gestão, ele está mais no tático ou até no estratégico, tem um resultado absurdo de redução de custo para a empresa, porque evita contratar muito mais gente sem saber o que está fazendo, tem um aumento de resultado, de rendimento da equipe muito grande. Então, a gente olhar de todos os jeitos, seja no atendimento lá no campo, seja na gestão comercial, olhar mais para esse atendimento mais profissionalizado e essa capacitação das pessoas para fazerem aquilo que é da sua função, cada um, gente, isso aqui
gera o resultado em poucos meses, tá? Em poucos meses sendo bem feito. A gente chega até aumento aqui, ó, por exemplo, né, de 20, 30% do ticket médio de uma empresa, se a gente faz isso continuamente ao longo do ano. Claro que respeitando cada especificidade de mercado, de região, de momento também, tá? Mas a gente consegue ter muito resultado quando a gente olha para uma estruturação comercial melhor. Tá? E aí ter dados, falei, né? Tirar da cabeça do vendedor e colocar isso para dentro da empresa para a gente tomar boas decisões é tão importante que a gente precisa começar a olhar não só para dados mais básicos, mas a gente olhar preço de commodity, preço de insumo, como que a concorrência está atuando, e não é só, eu acho que eu sei que, traz, lembra disso, tira de dentro da cabeça das pessoas e traz isso para a prática, tá? A gente precisa olhar para os nossos clientes, entender mesmo detalhes sobre eles. A gente precisa olhar para as tendências. Me fala aqui no chat, gente, se tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui, porque eu vou aqui, ó, disparada aqui, tá? Tá fazendo sentido com a realidade de vocês? Vocês estão conseguindo identificar pontos aí de vocês, de clientes de vocês que precisam atuar desse jeito? Vocês estão vendo isso acontecendo aí também no dia a dia? E essa necessidade, né, de profissionalização? Dados de repertório, João disse aqui. Muito bom. Tá fazendo total sentido. Ótimo. Ótimo. Tô vendo aqui muitos sims aqui subindo agora. Excelente. Vai me sinalizando aqui, viu? Tô de olho no chat aqui, os meninos estão me ajudando a olhar aqui também. Excelente. Que Miriam, mais? 10 Oi. minutinhos? Excelente, Lucas, obrigada. Manda ver. Tamo no tempo aqui. Ferramentas aqui acessíveis, que tem jeitos muito diferentes de fazer, tá, gente? A gente fala de CRM, que é um sistema para a gente centralizar as informações ali relacionadas a clientes e a gente tomar boas decisões no relacionamento com esses clientes e na estratégia com esses clientes. Não é só sistema software que existe de CRM, a gente pode fazer isso numa planilha de repente para começar, ou a gente não precisa pensar só naquele software grandão que funciona, mas é muito robusto e muito burocrático. A gente tem hoje tanto sistema diferente, sabe? Tantas formas diferentes de trabalhar esses dados que a gente não pode mas olhar só para, isso aqui a gente não consegue fazer. Quanta empresa, gente, que a gente atende e que está ali há alguns anos arrastando a dificuldade de implementar um CRM e é desafiador, é difícil mesmo, mas dá para fazer de forma dedicada ali se a gente souber como conduzir a equipe para a gente trazer esses dados para dentro da empresa. E lá no gestor que começa, tá? Outras ferramentas aqui que são muito usadas e importantes para a gente tomar boas decisões, enxergar os números das nossas empresas, ter um BI, um sistema, né, que a gente consiga fazer uma análise de dados ali, seja bem visual, bem fácil de enxergar. As próprias plataformas que existem de cotação, de informação ali atualizadas diariamente. A gente pode pensar em planilhas, né, em criar algumas sistemáticas assim de planilhas e relatórios. Então, hoje tem muita ferramenta, tanto disponível quanto fácil de ser criada para a gente conseguir trazer essas informações para dentro. A gente enxerga hoje que as pessoas capacitadas são um grande diferencial para as empresas, que ter esses dados dentro aqui para tomar boas decisões também, né? Para a gente não ser, eu falo assim, para a gente deixar de ser empresa commodity, atender de forma commodity, a gente precisa investir nas nossas pessoas, né? O relacionamento, afinal de contas, é construído por eles, então a gente pode pensar que nos vendedores e trabalhar esses vendedores aqui para eles aprenderem não só da parte técnica, mas também de vendas mesmo, de inteligência de mercado, de aprender a fazer negociação de uma forma diferente e aprender mais sobre estratégia de negócio até para ele conseguir conversar melhor com o cliente dele. Os gerentes precisam aprender de gestão financeira, de gestão comercial, de análise de dados e de liderança de times assim também, com bastante urgência. E todo o time operacional, toda a parte que a gente for olhar interna das empresas, de tecnologia, aprender sobre processos, aprender sobre qualidade e até sobre vendas, tá? A gente treina muita equipe interna das empresas, administrativo, faturamento, crédito, cobrança, logística, estoque, a gente treina todo mundo. Eu falo que todo mundo tem que respirar vendas, sabe? É a frase que a gente usa aqui na linha de frente. Todo mundo tem que respirar vendas hoje. Então,
mais que recomendado, tá? A gente trabalhar com um treinamento formal, um coaching entre aspas, tá? Mas coaching mais no sentido de um direcionamento individual, que pode ser uma mentoria, um acompanhamento individual, e aí a gente vai trazendo essa educação continuada e aprendizado continuado, tá? Então, só para aqui agora conseguir passar a bola já para o João, o que que eu quero que a gente pense? Daqui para frente, com esse monte de informação discutida, esse monte de ponto levantado, o que que você percebeu que hoje é mais importante dentro do seu negócio? Às vezes uma atitude pequena, às vezes é um primeiro passo que você vai dar para que você faça isso continuamente e tenha resultado. Então imagina, se a gente começa hoje a anotar, depois de cada reunião com o cliente, de cada visita, uma informação só de cada cliente, hoje é uma informação. Na semana que vem tem mais, na outra, e a gente vai passar isso fazendo meses seguidos. A gente vai chegar lá no final do ano com um poder de decisão muito melhor. A gente vai fazer um planejamento para 2027 muito melhor do que o que a gente desenhou em 26, porque a gente vai ter mais dados para tomar decisão. Então, às vezes é o pequeno passo que todos os dias feito vai gerar resultado lá na frente, né? Não espera passar mais esse ano, não acha que já passou da época de planejar. Se o seu ano começou em janeiro, ou se ele vai começar agora entre março e abril, começa agora a construir o que que você precisa para você ter uma margem melhor lá na frente e para você tomar boas decisões lá na frente. Então, eu vou deixar aqui até assim, ó, mastigado, tá? Que a gente gosta aqui do detalhe aqui. Hoje, o que que você pode fazer? De repente, agendar algumas reuniões para alinhar com o time, alguma coisa que você viu aqui, definir algum tipo de meta de sobrevivência ou de margem mínima, alguma coisa que você percebeu aqui que já pode ser tomada de decisão. Anota isso que seja para levar para essa reunião depois com o time. Essa semana ainda, gente, hoje é segunda-feira, gente. Segunda-feira tá só começando a semana. Ao invés de olhar que o mês tá acabando, olha que a semana tá começando, que tem muita coisa pela frente, né? Então, essa semana dá para levantar 100% de despesas fixas, se isso tá te incomodando, se isso é um ponto na sua empresa, só para trazer um exemplo aqui mais voltado para o financeiro, mas dá para fazer um diagnóstico individual do time, dá para fazer reunião com a equipe inteira, individualmente, quem é de time comercial aí, para a maioria consegue fazer, ou para fazer com uma parte da equipe, essa semana, né? Começar a avaliar a carteira de clientes e para esse mês. Mesmo que seja essa semana, vou pensar um prazo de um mês agora pegando o começo de março também, né? Para a gente ter pelo menos uma semana para frente, trabalhar em umas 2 semanas, ainda dá para a gente pensar em alguma ação para corte de despesa ou em alguma ação de capacitação com a equipe, faz uma reunião, já faz uma capacitação ou faz uma avaliação de carteira de cliente de cada vendedor, sabe? Então dá para a gente traçar aqui, ó, hoje, nessa semana e dentro de um período de um mês de hoje para frente, dá para fazer muita coisa e o ano está só começando, tá? Para todo mundo. Quem está terminando agora em março aí, ó, tem um outro já começando e quem começou o ano em janeiro tá começando também ainda. Eu tenho uma cliente que falou há pouco tempo assim, depois de uma direção que ela recebeu para como orientar a equipe comercial e eles aumentaram muitas vendas ali na reta final do ano passado. Ela falou comigo assim, Miriam, daqui para frente agora, para mim toda semana é semana de fechamento de mês, porque nós vamos trabalhar aqui, ó, com energia, e gente, o gestor que leva energia para a equipe. Não é a equipe que tem que caminhar, que é obrigada e que tá difícil trabalhar com essa geração nova e que não sei o quê. Tira o problema lá de fora e traz para você, vai ser muito mais fácil de resolver e a possibilidade de mudar as coisas está na gente, tá? Tá em nós gestores. Então, começa você a ser essa energia para manter a chama acesa aí mesmo do comercial e para fazer um 2026 já muito bom, tá? E aí, além de vender mais, olhem para os dados para no final do ano vocês terem mais informação para tomar boas decisões, tá? Bons negócios para vocês. Tem aqui as minhas redes sociais, meus contatos aqui para quem quiser conversar. E tô aqui até o final também aqui. Vou deixar a palavra com o João, que ele vai trazer para a gente um cenário aqui e uma visão bem ampla sobre isso. Muito obrigada. Uau, pessoal, chuva de clap, de palminhas aqui, reacts pra Uhum. Miriam aqui, ó. Salva de palmas virtuais aqui. Manda lá, pessoal, manda lá. Quero ver a chuva ali, ó.
Muito obrigado, Muito Miriam. A bom. gente já vai chamar o João Paulo. Só passei aqui para lembrar que vai estar rolando o sorteio aqui ainda no chat. Então, quem quiser participar do sorteio de uma credencial para um dos nossos fóruns desse ano, eu já vou apresentar eles para vocês. É só mandar "quero participar" no chat que a gente já coleta o nome de vocês, tá bom? Quem ainda não se cadastrou, é só colocar ali embaixo "quero participar" que a gente já pega seu nome e já põe aqui pro sorteio. Beleza? João Paulo, você está a postos aí? A Miriam vai ficar aqui com a gente até o final. Se alguém tiver pergunta, quiser interagir com ela, ela está por aqui. Mas o João Paulo já está ali preparadíssimo, se coçando ali para falar, né? A cara Olá, dele. pessoal. Opa. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu estava vendo a apresentação aqui da Miriam. Parabéns, Miriam, né? E bacana, muito legal. E eu fico assim pensando, né? Cada um assiste aqui e cada vez que cada um olha uma apresentação comercial, deve pensar, poxa, tá ficando cada dia mais difícil trabalhar no agro, trabalhar na área comercial. É ou não é? Né? Poxa, agora tem que fazer isso, tem que planejar, tem que pegar os dados, tem que ter repertório, pá. Eu acho isso fascinante, porque quando você estiver do lado do seu concorrente, não importa se a sua empresa é pequenininha, 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 você fala assim, olha, eu sou o nada do começo, do início do biológico. E agora eu estou lá no meu cliente com o monstro do biológico, o monstro da multinacional. Eu sempre digo isso nos treinamentos. Você olha para o cara que está sentado lá, não importa a empresa que ele representa, e pensa assim: o que, que tem na cabeça dele? Porque o que vale é o profissional. Quanto que ele está preparado para esse novo mundo? Porque, como foi dito aqui agora há pouco, a gente vive um outro agro. Todo aquele agro do passado, ele não existe mais. E a gente vai mostrar aqui para vocês que as coisas mudaram muito. Então, vale muito o cérebro daquele profissional que está preparado para viver nesse novo cenário. E ele exige que, é como se fosse uma arte. Eu estava indo com o João Vitor para e o Diacov para Campo Verde, no Mato Grosso. Eu estava olhando aquela soja, aquele lugar maravilhoso. Eu adoro o Paraná, mas eu sou fã do agro. Qualquer lugar que tem um agro bonito, eu sou fã. Eu estava em Campo Verde a semana passada, retrasada, e eu olhava assim e falava, cara, isso aqui é mágico. Mas será que os profissionais entendem como é necessário ser muito profissional? No passado, os vendedores aí que se formavam na minha época lá, era tiro, porrada e bomba no aspecto de paulada e tal, mas não exigia um nível de profissionalismo que exige hoje, né, para esse grau de competitividade. Não, vamos falar disso aqui um pouquinho. Então vamos lá. Como gerar valor? Vamos colocar o material aqui. Como gerar valor em cenários complexos? A Miriam trouxe com muita propriedade todas as fases aqui, planejamentos, tal. E você chegou, você está com todas as ferramentas, mas você está ali na frente do seu cliente. É a hora, você e ele, é a hora da verdade. A sua empresa te preparou, te deu condições, e agora é você com ele, tá? E você começa, chegou, seu coração daquela tremida, aquele frio na barriga, final do mês, você precisa tirar pedido. Como funcionam as coisas, né? Primeiro ponto, hoje nós somos contaminados, todos nós, não importa a idade, pela distração. Quando eu me formei, e você já deve ter observado, eu sei que não parece, mas eu tenho 38 anos de formado, então eu me formei numa época que não existia celular, tá? Para eu passar um pedido, eu ia num telefone fixo e digitei, falava o pedido baixinho para o concorrente não ouvir. Então, tinha distração que não existia do mundo atual. Então, você estava sentado na sala de espera, você ficava preparando sua venda. O que, que as pessoas fazem hoje sentado na sala de espera? Estão olhando o celular. Não importa o que eles estão lendo, mas estão lendo o celular. Eu não sou contra, só estou dizendo que são distrações do mundo atual. Tem um monte de vantagem. E eu não sou contra, pelo amor de Deus. Vocês vão me achar no TikTok, no Instagram, no LinkedIn. Eu não sou contra nada. Estou dizendo que tinha distrações que não existem. Não tem, não, no passado não tinha essas distrações. Então, o mundo mudou. Como a gente fica muito distraído, tem coisas que a gente não observa, mas elas são necessárias. Por exemplo, olha a área plantada de soja. Ela foi de 28 milhões de hectares em 2012 para 2013 para 47 milhões, 24, 25. Já podemos até falar em 48 milhões. De 28 para 48 milhões em poucos anos, em 12 anos, porque em 2026 já trabalhamos com 48 milhões de hectares. Se o Brasil subiu 20 milhões de hectares em 12 anos, o que significa isso
para todo mundo, não importa se você é do café, se você é da cana, se você é do RH, todo mundo envolvido com agro, qual é o impacto de 12 milhões, de 20 milhões de hectares de soja da noite para o dia dentro do Brasil? Escreve alguém aí alguma coisa que vocês acham. Qual é o impacto? Vamos lá, digita rápido. Vamos ver se vocês estão atentos. O que pode acontecer isso no nosso ambiente? Alguém tem alguma sugestão? Manda ver aí, se alguém tiver. Bom, enquanto não chega, um monte. Vão 28 milhões que você precisou de um monte de ser humano, de qualquer cabeça pensante, até 2022, 2023, que falava assim: eu fiz agronomia, não importa onde, contrate. Eu entendo alguma coisa do agro, contrate. Esse cara é seu concorrente hoje, não importa se ele foi treinado, não foi treinado. Falava agronomia, estava contratado, né? As empresas ganhavam dinheiro e achavam que estava tudo certo. Outro aspecto importante, o valor de produção agrícola. Produção agrícola significa tudo que foi plantado no Brasil. Ela subiu de 2015 de 500 milhões, 498, para 1 trilhão 552 bilhões. Ou seja, nós subimos praticamente 1 trilhão de reais. Produção agrícola, gente, o valor bruto da produção agrícola é tudo que o produtor produz. Soja, milho, trigo, cana, e pelo valor que ele vende. Ou seja, nós estamos falando de margem. Olha que coisa engraçada. Eu falei de margem agora há pouco, só que o valor da produção agrícola continua subindo. E esse ano subiu de novo. Ou seja, tem mais dinheiro na mesa. Por que que nós estamos sofrendo se tem mais dinheiro na mesa? E nunca cai, só sobe. Já pararam para pensar? Gente, dados é ter repertório e trabalhar com esse repertório. Vamos pegar um outro dado super importante. 2020, 19 e 20, foi ontem. Toda a área de insumos, sementes defensivos, não tá fertilizantes, no Brasil, foi de 71 bilhões. Então, tudo que as multinacionais venderam de defensivos, mais sementes, foi de 71 bilhões. 24, 25 foi 139, ou seja, dobrou. Em 5 anos, dobrou. Aí nós falamos, falta crédito. Claro que falta crédito. Quem vai dar crédito para o dobro? Não coloquei fertilizantes. Quem é que vai dar garantia para o dobro? E outra, se subiu, saiu da margem de quem? Quanto era a soja em 19 e 20? 150 pau. Quanto é agora? 110 pau. Então nós cobramos mais e a produção vale menos. Mas assim mesmo, os agricultores estão produzindo mais. Nós temos que saber trabalhar com essa complexidade para entender o que está acontecendo com o país. Senão você chega lá vendido. E o que você fala para o seu cliente, para o seu chefe? Pô, o agricultor diz que preço por preço compra meu. Deixa eu explicar para vocês, já falei isso em um post meu. Quando você diz para o seu chefe, o agricultor, ou o canal, ou a revenda, diz que preço por preço ele compra meu, significa o seguinte: põe um carimbo de tonto na sua testa. Porque ele fala isso para todo mundo. Significa que você não está agregando valor nenhum. Preço por preço compra seu, você não está agregando valor nenhum, né? E é assim que funciona o mercado. Mas por que funciona? Porque você não tem repertório. Você não está entendendo o que está acontecendo no mercado. Aí você olha o perfil dos tomadores de decisões. Em 2021, 54% já tinha 40 anos, pelo menos, abaixo de 40 anos. E esse ano bateu 65% de acordo com a Cainetec. Ou seja, as gerações hoje são muito mais novas. São muito mais novas. E como a gente lida com esse perfil profissional? Os sucessores chegando, querendo provar para os mais velhos que eles têm capacidade, querendo buscar por mais tecnologia, pedindo por um atendimento diferenciado, pedindo por mais agregação de valor e muitas vezes, como disse a Miriam, nós estamos atendendo o cliente como se atendia 20 anos atrás. Mas chegou uma nova geração. Eu fui numa empresa esses dias, e me perdoe se tiver alguém dessa empresa aí, que tinha um outdoor dentro
bem grande com um agricultor de costa com uma enxada na mão e ele com uma botina bem velhinha no pé. Eu falei, tá, mas nós estamos representando o quê? Ele falou, não, isso aqui, essa imagem representa o produtor, né? Eu falei, mas o produtor com uma enxada na mão, ainda de costa. Eu falei, ele representa o quê para os funcionários pensarem no produtor? Na verdade, gente, o nosso produtor é outro hoje, até o pequeno, né? Esse produtor com a enxada na mão, você não vai quase encontrar mais, né? Ele tem outra cabeça, ele está rápido, ele se comunica, pelo menos por WhatsApp, ele tem as informações. O que você falar para ele, o cara já procura, já pesquisa. Então, mudou. Então, essas dimensões da área, eu trouxe exemplo da soja, mas outras culturas também mudou muito a tecnologia, mas a área, o valor da produção, o perfil geracional, o valor de mercado, mudou tudo isso em poucos anos. E muitas vezes o que não mudou é a nossa cabeça, as nossas pessoas estão falando a mesma coisa. E a gente tem agregado a isso as pessoas, né? Quem está no centro disso? As pessoas, né? As pessoas, os clientes, nossas empresas e nós. E se a gente fosse colocar um tempero nessa salada nossa, tinha um tempero de tecnologia, porque chegou tudo de uma vez, toda essa mistura em pouquíssimos anos, né? E aí, gente, só para provocar vocês, tem uma curva aqui que diz o seguinte: 99% do tempo evoluímos em um mundo estável, e agora vivemos 1% da história no mundo turbulento. E nós não fomos biologicamente preparados para isso. Se você pegar a história da agricultura, que tem 10 mil anos, ou um pouquinho mais, aí começou com arroz, trigo e milho, aí, se pegar a divisão da história da agricultura, o homem demorou muito para sair aí da agricultura muito tradicional para chegar na tecnologia. Se você for botar uma pontinha de uma régua, tudo isso que eu estou falando, eu falo que o agro é pop, é tech, é tudo no Brasil, faz 4, 5 anos. Se você olhar o PIB do Brasil, faz 10 anos que o Brasil dobrou o nosso PIB. E antes? Eu tenho quase 40 anos de agro. Antes o agro era fantástico, mas agora ele é monstruoso. E as pessoas que trabalham com agro não entenderam essa mudança. Aí você chega no seu cliente e você diz a seguinte frase, e preste atenção, venha comigo. Você diz a seguinte frase: a minha empresa tem o melhor produto. Nós temos o que o senhor precisa de produto e a nossa embalagem, isso os biológicos de nutrição adoram. A nossa embalagem é fantástica e a nossa fábrica é maravilhosa. Sabe quantas empresas falam isso no mercado? 600, somar nutrição e biológico. E você acha que o cliente olha para sua cara e pensa o quê? Aí o cara fala, hã? E você fala, nós temos os melhores produtos e nossa embalagem é maravilhosa e nossa fábrica é sensacional. Eu conheço muita fábrica no Brasil. E tem uma diferença muito grande entre as fábricas. E tem uma diferença muito grande entre as embalagens. Tem uma diferença muito grande entre os produtos. E mesmo que seja tudo igual, não é isso que o seu cliente está esperando de você. Até porque no final os produtos são parecidos. O que ele mais espera de você? O que ele mais espera de você? O que você mais espera quando você vai procurar um serviço no mercado? Hã? Vamos falar um pouquinho disso. Ele espera que você seja relevante para ele. Nós entrevistamos um agricultor aqui em Goierê e ele disse que ele recebe, em média, uns 90 profissionais visitam ele por ano, diferente. Uns 90 profissionais. E que ele, entre todos, que ele mexe com gado, com suíno, com frango, então ele tem fornecedor veterinário, ele tem de tudo, não é só água. Mas ele falou que ele só compra de três. E por que ele só compra de três? Porque é três que ele confia. E nós perguntamos assim para ele, como que você não confia? Ele falou, você olha para os olhos do profissional e você vê o quanto que ele não está preparado. Eu falei assim, mas e quantos por cento não estão preparados? Ele falou assim, 95% não estão preparados. Aí eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo, como você acha que o seu cliente te olha entre o grau dos que estão preparados ou que não estão preparados? Né?
E como que a gente cria essa relevância, né? Como a gente cria essa relevância? Vou dar um exemplo para vocês, aconteceu ontem comigo, que é engraçado essa história, eu vou colocar aqui porque é bem rápido, mas é engraçado. Eu me enrosquei que eu estou montando uma chácara, essa chácara foi ficando grande, eu fui montando e foi ficando grande, e eu fui botando grama, e fui botando grama, e fui botando grama e lago, e eu comecei a não dar conta dessas gramados, me indicaram um jardineiro, eu levei o jardineiro lá para fazer uma poda lá, eu tenho os equipamentos, tudo, mas eu precisava de uma ajuda. Aí eu fiz uma parte interessante, pus o cara na minha caminhonete, eu levei ele do meu carro, falei, ó, dá uma olhada geral aqui, você dá um trato nessas gramas, não estão bem aparadas, tal. E aí, quando eu entrei no meu primeiro treinamento de vendas, há 30 anos atrás, me ensinaram uma coisa. Isso é básico, não mudou, chamava regra de ouro. Se você fizer uma pergunta, espera o cliente dar a resposta. 99% dos vendedores não tem essa paciência. Ele pergunta, o cara demorou um pouco, ele começa a matar a venda dele. Então presta atenção, regra de ouro de 30 anos atrás. Perguntou, espera a resposta. Para quem é casado, perguntou para a esposa alguma coisa, espera a resposta. Para as mulheres, perguntou para o marido, espera a resposta. Para os acompanhantes, para namorado, namorado, não importa. Pergunta, espera a resposta. Bom, eu fui andando com ele, eu falava, não sei quanto esse cara vai cobrar, como será que vai ser a transação? Aí eu falei assim para ele, tá bom, Douglas, vamos lá ao final. Você olhou aqui, eu quero um parceiro, eu não quero um cara que vem cortar minha grama, eu quero um parceiro. Para você fazer um corte aqui, vai virar meu parceiro e eu te contratar várias vezes, quanto você me cobra? Ele olhou assim, olhou, ele falou assim, ó, para eu vir aqui 2 dias, tal, eu falei, 2 dias não vai dar, você vai precisar 3 dias. Você acha, seu João? Eu falei, 3 dias. Ele falou, 3 dias, mas deixar isso aqui bonito para o senhor, R$ 4.000. Eu parei e fiquei olhando nos olhos dele e não respondi. Fiquei olhando nos olhos dele. Ele olhava para mim assim, eu fiquei parado. Do jeito que eu estou aqui, olhando nos olhos dele. Olha só como é o ser humano, mas vocês todos já cometeram esse erro, gente. Ele olhou e falou assim: 3.000. Aí eu falei: puta, cara. Ele não perguntou, ele não falou, ele não esperou dar a resposta. Se eu falasse qualquer coisa, ele podia falar: pô, veja bem, o senhor mesmo disse, são 3 dias, olha esse jardim, que coisa bonita, vou caprichar. Não. Ele falou 3.000. A hora que ele falou 3.000, eu falei: já peguei. Continuei olhando nos olhos dele e eu não respondia, eu não mexia nada. Fiquei olhando assim. Ele falou 2,5. Falei, pô, o cara baixou 1,5 sem eu dar resposta. Sem eu dar resposta. Então, hoje em dia, quantas vezes a gente faz a mesma coisa e a gente fala assim, pô, as margens estão caindo, caindo, caindo. Um colega nosso aqui perguntou para mim, poxa, mas sobre a margem, pô, é margem bruta, é a margem dos produtos, é a margem que fica em estoque. Isso tudo vai depender, tudo interfere em margem, mas como que a gente está lidando com isso? É a forma que você faz a prospecção e você investiga o seu cliente. Vou continuar para vocês entenderem. Primeiro aspecto, você ser humano, não é sua empresa e não é seu produto. Primeiro, o cara tem que querer conversar com você. Ele tem que querer conversar com você, porque se ele não quiser conversar com você, não existe sua empresa, não existe seu produto. Ele vai querer conversar com você se você for relevante. Como você vai ser relevante? Vamos dar alguns casos aqui para você. Primeiro, princípio da relevância. Primeiro princípio, hospitalidade irracional. Você tem que criar algo que ele é instintivo. Tem uma frase que eu gosto demais, que propósito, a gente fala muito de propósito. As MP, ela criou o propósito antes da consultoria começar a trabalhar. Nós temos um propósito, despertar o potencial transformador do agro. Ou seja, ou você transforma algo em seu cliente, ou você toca o seu cliente, ou não adiantou o que nós estamos fazendo. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês. A hora que acabar, vocês podem até mandar joinha. Se nossa equipe se reunir e falar assim, poxa, não foi legal, não adiantou, nós não estamos cumprindo com o nosso propósito. Pois bem,
A hospitalidade racional é tudo que você faz que mesmo que você não é aquilo exato que você está sendo pago para fazer, você faz porque você sabe que está em linha com o seu propósito. Você não liga o taxímetro para tudo. Vamos dar exemplo de uma empresa que está fazendo isso muito bem, a Porto Seguro. Não é que a Porto Seguro faz sempre, não é que ela faz sempre. Mas a Porto Seguro tem um propósito muito forte e ela orienta seus funcionários o seguinte: se você encontrar no seu caminho um carro quebrado ou acidentado em que o cara está precisando de ajuda, pare e ofereça ajuda. A não ser que ele está indo socorrer outro cliente. Ele não vai deixar o cliente dele na mão. E se o cara falar assim, não, mas já tem minha seguradora, você fala, não tem problema. O senhor precisa de ajuda? Olha que coisa do cacete. Olha que coisa maravilhosa. Se eu tenho lá, eu trabalho com a Allianz. Estou lá, liguei o telefone e pedi para a Allianz socorrer meu carro. Estou lá na estrada. De repente, para a Porto Seguro e fala: o senhor precisa de ajuda? Claro que a Porto Seguro não vai rebocar meu carro. Mas ela parou e ofereceu ajuda. O que eu vou lembrar o resto da minha vida? Vou lembrar que a Porto Seguro chegou antes que a Allianz. E claro que se ele rebocar e ali eu não conseguir falar com a Aliança, de repente o telefone não funcionou tal, eles vão me cobrar. Claro que eles vão me cobrar. Mas a imagem vai ser fantástica. Eu vou dar um exemplo disso para vocês, de fazer, mesmo quando não precisa. Todo mundo aqui, eu creio que viveu a fase da Covid. Eu ia nas cooperativas e nas revendas, na época da Covid, quer dizer, ia em várias não, eu ia em algumas porque a gente não podia ficar saindo muito, mas eu fui em algumas. Mas, principalmente, nas MP, nós ligávamos para todo mundo durante a Covid, principalmente para mostrar preocupação. Mas não quero falar das MP, quero falar sobre as pessoas. Eu falava com as pessoas, falava, e os agricultores? Ah, não, nós não podemos visitar produtor, estamos proibidos por causa da Covid. Eu falava, so what? E daí? O que vocês estão fazendo? Não, João Paulo. Não podemos fazer nada. Cara, olha só o que é propósito, né? Mesmo que você fazer justamente quando não precisa ser feito. Você pegar o telefone e ligar para dona Calica, pô, tá tendo a Covid, o senhor não está podendo vir da fazenda aqui, eu não estou podendo ir aí. Mas como está seu trigo? Não, tá bonito, tal. Ó, me manda uma foto, eu não estou podendo ir, mas para eu dar uma olhadinha, poxa, eu não estou podendo visitar a sua lavoura, me manda uma foto. Aí o cara me disse, João Paulo, você acha? Eu vou dar assistência técnica por foto? Claro que não. Claro que não. Mas o produtor tem a percepção que você se importa com ele. Você vai fazer isso com 100? Lembra o que a Miriam falou? Para eu olhar a sua carteira, fazer a sua curva ABC. Quando a Miriam coloca lá fazer a sua curva ABC, eu tenho certeza que tem gente que fala, pô, lá vem de novo falar, vamos fazer a curva ABC. Nós não queremos complicar. Facilita, mas quem são os seus caras mais importantes? Quer ver uma coisa? Você tem uma revenda, você tem uma cooperativa, ou você trabalha em uma multinacional, não importa. Você tirou bem pedido para cliente importante e seu produto está disponível, você liga para o cara e fala: seu produto está disponível já. Ele fala: mas deve estar mesmo, já comprei. Claro que está, mas ninguém avisa para ele que está disponível. Ele vai achar que você está preocupado com ele. Ele vai falar: pô, esse cara eu posso contar, ele está monitorando o meu produto. Lembre-se que há 2, 3 anos atrás faltou o produto. Então é você trabalhar o propósito mesmo para aquilo que não precisa fazer. Você está sendo relevante. Tá? Tem 1000 coisas que pode ser feita. É importante a gente entender que naquele detalhe que não precisa ser feito é onde você vai se diferenciando. Né? Eu sempre pergunto para as pessoas, eu falo, as pessoas, não, o importante é o relacionamento. Eu falo, você faz o que com o relacionamento? Não, eu tenho meus peixes. Quem são seus peixes? Aqueles que você faz festa ou aqueles que você tem a informação correta? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Justamente é onde você não precisa fazer que você pode ser extraordinário. Então, guarde muito isso. É aquele cara que vai guardar e falar: puxa, cara, esse cara me fez a diferença. Outro ponto importante é para onde você está olhando. O poder da observação tem uma força muito grande. Se você perguntar para mim aqui, vocês que estão assistindo,
O que vocês acham mais importante no agro? Eu falo assim, o momento de hoje é observação. Lembra que eu falei que as pessoas estão distraídas? Então aprenda a observar. Você chegou numa propriedade agrícola. Olha só, eu sempre comento esse caso, mas eu gosto de voltar a comentar. Pô, todo mundo está com pouco recurso, né? Todo mundo discute preço, preço, preço. Aí você vira para o seu chefe e fala assim: poxa, chefe, aquele cliente só compra preço. O chefe esquece de perguntar para o cara, que também é outro cabeçudo, vem cá, qual que é a colheitadeira que ele tem? Se o cara tem um parque de máquinas só com John Deere, você acha que ele só compra preço? Ele discute para comprar preço. Você pode comprar uma John Deere e brigar pelo preço da John Deere. Você pode comprar um BMW e brigar pelo preço do BMW. Você pode comprar uma Harley Davidson e brigar pelo Harley Davidson. Mas quem quer essas marcas dá valor à qualidade, dá valor ao melhor produto. Se o cara tem uma Toyota Hilux e ele não tem uma outra caminhonete, ou ele tem uma Ram, uma Dodge Ram, ah, não, mas eu compro o menor preço. Por que ele comprou o Dodge Ram? Tem algo a mais no status, uma aprovação, uma, uma tem algo que você tem que explorar. Então não é só preço. E em cima disso que eu quero trazer esse exemplo que é muito legal. Estou mostrando um cachorro quente aqui. Vocês devem estar pensando, pô, o que esse cara está mostrando uma foto de um cachorro quente? Esse caso é real, tá? Vocês vão encontrar no YouTube. É o caso do Eleven Madison Park, que é um grande restaurante, está conceituado entre os 15 melhores restaurantes do mundo. E e o chefe perguntaram para ele sobre como que ele conseguiu transformar aquele restaurante em um dos mais conceituados do mundo. E ele trouxe o exemplo do cachorro quente. E ele é uns 3 estrelas Michelin. E ele falou: a média dos nossos pratos é de US$ 360. Mas e por que do cachorro quente? Ele falou assim: quando eu assumi o restaurante, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu estava servindo um prato caríssimo em Nova York. E o pessoal estava acabando de comer, pagando a conta, e eles comentaram: poxa, a gente está embora de Nova York, indo embora sem comer um cachorro quente. Para quem conhece Nova York ou para quem não conhece, é muito tradicional você visitar Nova York e comer um hot dog. Que o pessoal vê nos filmes, curte um pouco comer um dogão lá, né, aquele dog deles, americano. E a família comentou: poxa, a gente está indo embora de Nova York sem comer um cachorro quente. Eles comentaram entre eles. E claro, era uma família que tinha muito dinheiro e estava pagando uma grana preta num puta no restaurante. Enquanto ele acertava a conta, e em Nova York tem muito carrinho de hot dog, ele pediu para o funcionário correr lá, pegar os hot dog e trazer. A hora que ele trouxe a conta, ele deu um hot dog para cada um. Falou: eu jamais ia deixar vocês ir embora de hot dog de Nova York sem comer um hot dog. Claro que para quem pagou mais de US$ 300 numa comida e já devia estar cheio, estufado aí de comer, ele ia dar uma mordida no hot dog. Mas a consideração, a observação que eles tiveram, os caras não esqueceram mais. E aquela própria família fez o favor de comentar para muita gente. Era gente muito influente, comentou para muita gente. Os funcionários dele viu o que ele fez, ele transformou aquilo num case no restaurante. E aí o case é longo e eles começaram a observar e encantar os clientes através da diferenciação. Então, quantas vezes a gente se diferencia? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. É quase impossível alguém aqui que nunca deu boné para um cliente no agro, certo? Tem duas formas de dar o boné. O boné que todo mundo dá, que fala assim, ó, Tó, tem um boné para você. E aí vocês brigam com a área de marketing, precisamos de boné, precisamos de boné, precisamos de boné. E a área de marketing reclama, pô, não aguento mais, não aguento mais, vocês só pedem boné. Aí vocês pegam aquele boné num ano igual 26, que vai ser escasso de dinheiro, e chega o produtor e fala, Tó, trouxe mais um para você. O que ele faz? Dá para o maquinista, dá para o... E guarda, joga lá. O outro caso é você pegar um boné, pega o carro, chega lá para o seu Lucas e fala: seu Lucas, eu andei 50 quilômetros, esse ano minha empresa fez poucos bonés, mas o senhor pode ver que esse boné é bem bacana, e eu não poderia deixar de entregar um boné para o senhor em gratidão de toda a nossa parceria. Quanto vale esse boné? Não tem preço. E é o mesmo boné, só que você vendeu o boné.
Então, quando a gente fala do poder da observação, do detalhe, de ser relevante, o próprio cara vai olhar para você e falar: porra, você andou 50 quilômetros para me entregar um boné? Eu lembrei do senhor e vim trazer o boné. Por mais simples que seja, o boné tem outro peso. Ele vai olhar para o boné e vai falar: tem alguma coisa diferente nesse boné. Mas ele vai lembrar de você. Mas a gente fica ali querendo mais, querendo mais, querendo mais e não valoriza o pouco que a gente tem nas mãos. Tá bem? É, O outro ponto importante que eu queria trazer para vocês é: ou você toma iniciativa ou você sofre com a venda. Muitas vezes a gente sofre com a venda. O que é sofrer com a venda? Você deixa o cliente botar preço no seu produto. Principalmente nesse momento de margem, o cara chega e fala assim: mas é isso, me passa aí, qual o preço que você tem? Aí o cara fala: não, glifosato, eu tenho a X. E aí, mas você tem isso mesmo que você tem? Tem. Quando você paga no meu? Ele fala: preço por preço, eu compro o seu. E você acha que está tudo fantástico. Se você não se posicionar e souber valorizar o que é seu, o mercado posiciona o seu preço. Esse é um exemplo também desse restaurante que eu trouxe para vocês agora há pouco, do Guidara, que era o chefe, que ele botou uma estratégia no restaurante dele fantástica. Ele bolou um rodízio de caviar. Cara, rodízio de caviar é meio complicado. E cobrou US$ 400. E ele fez uma campanha rodízio de caviar. Pouca gente aderiu. Que rodízio de caviar também é para poucos, é muito caro, mas subiu o ticket de preço deles em 35%. Por quê? Porque essas pessoas olhavam 400. Bom, se esse aqui é 400, algo por 150 ou por 200 não é caro. Então ele primeiro posicionou o caro para depois ele vender o outro. Então qual a estratégia que a gente tem? Como a gente se posiciona? Mas a tendência nossa é sair já queimando. Quer ver um detalhe importante? Eu falei de dados. Alguém sabe? Escreve aqui para mim no chat. Quantos por cento do mercado, isso dados da Andav, saiu agora de dezembro, importação. Quantos por cento do mercado brasileiro foi de produtos genéricos o ano passado? Escreve aí, quem tem o número? Alguém chuta? Ninguém chuta? 40%. Ó, o Gustavo jogou 80%. 80, 65%. O Heleno já acertou na veia, tá? 65%, Heleno. Parabéns. O Heleno tá com a gente aí. 65% foi genérico. Com 65% do mercado genérico, vocês acham que a tendência é os preços baixarem ou subirem? Baixar! Mas lembra que eu disse que o problema do Brasil não é crédito, é margem. E do jeito que está, as margens vão baixar mais ainda, porque tem mais genérico entrando, mais luta por preço, porque tem os genéricos e os genéricos. E aí tem os produtos com menos margem e a gente está deixando as coisas degringolarem. Se você não chegar para o seu cliente e falar: tá bom, então, se a gente deixar ir por essa linha, quanto mais genérico, mais baixa de margem. E aí você vai ganhar menos dinheiro. É assim que a gente vai. Vamos olhar o que a gente pode fazer por você. Primeiro, o produtor precisa produzir. Vamos ajudar o produtor a produzir? Se ele produz mais, quanto de soja você recebe mais? Quanto de soja a gente circula? Quanto você recebe mais? Agora, o que a gente precisa fazer para o produtor produzir mais? O que precisa fazer para sua equipe poder vender produto diferenciado? Mas a gente conversa sobre preço. Pior, a gente deixa o cliente posicionar o nosso preço. Então, a gente não tem relevância nenhuma. E a gente sai da sala, entra o outro e faz a mesma coisa. Então, recapitulando, né? O que você não precisa fazer faz muita diferença no que você faz, para onde você tem olhado e como você toma iniciativa de preço. Esses três fatores vão dar uma diferença muito grande para a sua relevância. A gente tem pouco tempo aqui, a gente fez um pupurri assim muito rápido
de coisas para facilitar um pouco a sua vida, mas nosso ponto, para resumir tudo isso, é o seguinte: o produtor está com pouca margem, pouquíssima, a revenda está com pouca margem, a cooperativa está com pouca margem, as empresas de nutrição e biológicos baixaram a margem, os multinacionais baixaram a margem. O mercado precisa de profissionais que sentam com repertório e falem para o cara: eu sou o seu parceiro. Vamos começar a ganhar mais dinheiro juntos? Se você atende o produtor direto, você discute com ele: vamos ganhar mais dinheiro juntos? Se você atende a revenda, se você atende a cooperativa, como que a gente pode ganhar mais dinheiro? Se você não estiver preparado para isso, se tiver um repertório para discutir isso, você vai entrar na vala comum que todo mundo está entrando. E o ano que vem nós vamos estar discutindo que o mercado perdeu mais dinheiro. E quando todo mundo perde dinheiro, o que a gente precisa? De crédito. E aí, se precisar mais de crédito, não tem crédito suficiente no mercado e a gente vai continuar com as RJ, RJ e RJ. Bom, pessoal, para não tomar mais tempo de vocês, se a gente for focado na competição, no concorrente, a gente vai esperar que o concorrente te posicione. Agora, se você for focado no cliente, você pode ser o pioneiro. Quem ficou conosco até agora é porque tem já uma mentalidade diferente, está pensando diferente e pode ser pioneiro nesse 2026. A gente só está começando o ano e a gente espera que tenha profissionais que ajudem a alavancar esse mercado. O Brasil tem um potencial muito grande, vai ser de novo, bater recorde de novo de exportação, os agricultores vão bater o recorde de novo do valor bruto de produção, ou seja, o dinheiro circula um monte, mas na última linha ninguém está ganhando esse dinheiro. Por qual razão? Está faltando visão, está faltando gestão, está faltando profissionais preparados para fazer a governança disso tudo. Ok? Essa a nossa primeira mensagem de hoje. Se vocês estão conosco, nos acompanha pelas redes sociais. A gente tem vários caminhos aí de rede social. Agradeço a todos vocês. O Lucas tem uma mensagem para vocês. Lucas. Boa! Vamos lá, pessoal. Primeiro, chuva de palmas aqui pro João Paulo também. Palmas online, palmas online. Manda aí, react. Quero ver palminhas subindo aqui. Muito obrigado, João Paulo. A gente está chegando ao final da nossa transmissão. Antes disso, nós temos sorteio, como prometido no começo aqui da nossa interação, né? Então, como prometido para os bravos guerreiros que ficaram aqui até o final, segunda-feira, 6h05, 6 e ônibus quase. Vamos aqui para o nosso sorteio. Deixa eu mostrar aqui o que está valendo o sorteio, tá? Eu disse para vocês, vale uma credencial para um dos nossos fóruns aqui de 2026. Vou falar rapidamente o que são nossos fóruns. 1 dia e meio de encontro presencial, tá? Nós vamos fazer em 4 cidades diferentes, mas é um encontro de 1 dia e meio presencial. Deixa eu até compartilhar rapidinho aqui. Ok, então a gente está falando aqui de 1 dia e meio, de um evento que vai combinar aqui a combinação perfeita entre conteúdo de qualidade, ou seja, treinamento ali, com atividades práticas, com interação, conexões, o famoso network, então, entre as pessoas, entre os participantes, e muito bem fomentado dentro dessas atividades, e experiência, tratamento VIP ali, viu? Vivências e tudo mais. Um ambiente desenhado ali para aproximação real entre líderes, para conversas estratégicas, geração de relacionamento, compartilhamento de conhecimento e informações, tá? A gente enxerga esses fóruns, esses encontros como aceleradores de negócio. Como é que a gente vai acelerar nosso negócio para o ano de 2026? Beleza? Então aqui eu já vou mostrar para vocês quais são as edições que nós vamos ter. Então, lançando aqui em primeira mão as 4 edições que nós vamos ter esse ano. Já manda no chat aí qual que é a mais perto de você, qual que você tem mais interesse. Então, Londrina, aqui pertinho de casa, nós estaremos dia 8 e 9 de abril, abril em Londrina, Goiânia, 27 e 28 de maio, Sinop, 5 e 6 de agosto, já chegando aqui para o segundo semestre, e Ribeirão Preto, 7 e 8 de outubro, tá? Nossos 2 primeiros fóruns vão ser aqui para liderança comercial, todos são para liderança, mas os 2 primeiros com uma pegada mais comercial e os outros com foco maior em liderança, gestão, e a gente vai vir com mais informações sobre esses fóruns de liderança mais para frente durante o ano. Os temas ali de liderança comercial já estão preparadíssimos, já estão lançados. Vou até abrir aqui para vocês rapidinho o nossa landing page. Calica, coloca no chat, por favor, o link da landing page para quem quiser saber mais.
mas vou abrir aqui rapidinho para vocês darem uma olhada. Acho que vocês conseguem ver minha tela. Mais informações aqui sobre os fóruns, vai falar sobre as edições, os diferenciais, tudo isso vocês encontram aqui na nossa landing page. Vocês podem copiar e colar aí o link ou entrar em contato com a gente, com a Calica, que a gente explica direitinho o que vai rolar nesses fóruns, precificação, como é que faz, como é que vai funcionar a experiência e se é o evento ideal para você. Beleza? Então, sem mais delongas, a gente já está aqui com todos os nomes computados. Vou abrir aqui a minha roleta. Vocês estão vendo minha roleta? Momento de tensão aqui. Faz um sim aí, galera. Vocês estão vendo minha roleta? Levante as mãos pro alto aqui que vale. Vamos lá. Vale credencial na faixa, hein? Credencial na faixa para um dos nossos fóruns. Vou rolar agora. Um, dois e. Vai, roda oferecimento cínico. Carla! Carla levou. Boa! Carla tá aí no chat? Cadê a Carla? Quero ver a Carla fazendo barulho, vibrando aí com a gente, hein, pessoal? Vou parar meu compartilhamento, a gente vai atrás da Carla aqui agora, para ver qual credencial ela vai querer levar, para escolher onde que ela vai querer participar, tá? Mas tem uma notícia boa para todos vocês que não foram afortunados no dia de hoje, tá? Quem ainda quiser participar e não tiver ganho essa credencial, a gente vai estar dando um cupomzinho de 5% ali no preço e basta falar com a Calica, tá? A Calica vai colocar aqui, ó, o telefone dela aqui no chat. Então, quem entrar em contato com a Calica para adquirir os fóruns aí, vai conseguir um cupom para baixar um pouquinho o preço. Lembrando que a gente tem desconto progressivo para a quantidade de pessoas. A Carla tá aí Carla fazendo apareceu barulho, lá, ó. vibrando. Carla apareceu. Dá um oi aí pra galera. Foi muita emoção, ela já sumiu já. Foi tamanha emoção que ela ficou sem palavras. Eu Ô, te Lu, entendo. ela Olha precisa, lá, ela precisa tá aqui. confirmar que não é corintiana para poder ganhar. Se for, perdeu a oportunidade. Carla já assistiu o jogo do Corinthians comigo. Eu nem sei quem é. Ela Desculpa aí, acabou de Carla. escrever aqui no chat que é corintiana roxa. Olha, inclusive ela tá com a camiseta do Corinthians agora mesmo, ó. Realmente, a emoção é tão grande que ela ficou sem palavras, mas estamos aqui todos vibrando por ela. Ó, pessoal, então quem quiser participar, entre em contato ali com a Calica para saber um pouquinho mais sobre o evento e a gente vai esperar vocês lá, tá? A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo do dia de hoje. Como o João Paulo disse, foi um conteúdo muito rapidinho, a gente teve que condensar bastante o que a gente queria falar para vocês, mas vai ter muito mais nas nossas mídias para quem quiser ficar ligado. E nós vamos ter outras iniciativas. Se você quiser falar com a gente sobre workshops, sobre projetos de cultura, sobre projetos de consultoria, entre em contato que a gente vai conseguir te ouvir e vai conseguir te dar atenção e construir algo personalizado para vocês. Beleza? Fechado, galera? Então é isso, vamos encerrando aqui a transmissão de hoje. Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês e a gente se vê na próxima, fechou? Tchau, tchau. Valeu, moçada. Obrigado Tchau, turma. Valeu por estar junto com a gente aí. Prazer em rever alguns amigos, hein? Foi Uhum. ótimo tê-los. Valeu, Leandrão Minuzzi. Tchau, tchau. Valeu, Heleno. Tudo de bom. Tchau, João Paulo. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Bons negócios aí. Ali também. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Foi show. Muito obrigada. Um abraço.